Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão. Lázaro é um pobre mendigo que, coberto de feridas, espera saciar a sua fome com as migalhas que caem da mesa do rico. Um rico anônimo, um rico que não tem nome, que gostava de banquetes, épolas, por isso é chamado de Epulão, um rico banqueteador. Ele esbanja os dons materiais que Deus lhes dá. Dá àquelas pessoas que estão lá, a ele, rico, aos seus irmãos, à sua família, e ele não compreende que se Deus privilegia alguns, é exatamente para que esses privilegiados sejam instrumento da misericórdia de Deus para com os outros. É importante nós notarmos isto. Nós estamos numa sociedade que é um pouco tomada desde a Revolução Francesa com a fantasia de um igualitarismo, ou seja, de que nós somos todos iguais e que se não somos iguais é porque deveríamos sê-lo. Mas se nós formos fiéis à realidade dos fatos, nós iremos notar que esta igualdade, ela no fundo não existe. Uns recebem mais, outros recebem menos. E não estou falando somente aqui dos bens materiais, não é, de uma distribuição econômica, ou seja, de uma justiça distributiva nesta área, né, dos bens materiais perecíveis. Eu estou falando também em outras coisas. Existe uma diferença muito grande na nossa sociedade, por exemplo, se nós formos olhar no campo da virtude. Não é? Não existe coisa que diferencie mais as pessoas do que a virtude. Mais ainda do que o próprio dinheiro. Ou seja, as diferenças econômicas são bobagem diante das diferenças astronômicas que existem entre as pessoas que amam e as pessoas que não amam. As que perdoam e as que não perdoam, as que são generosas e as que não são generosas. E aqui está o verdadeiro abismo e a verdadeira diferenciação. Quando o pobre Lázaro morre, ele é levado ao céu pelos anjos. O rico também morre e é enterrado. Ali se coloca um abismo, o abismo da verdadeira diferença, a verdadeira desigualdade, a verdadeira riqueza e a verdadeira pobreza. A riqueza era a de Lázaro. Sim, que coberto de feridas não tinha as sedas do rico para se cobrir, que vivendo uma fome miserável não tinha as comidas e as iguarias da mesa do rico para se saciar, mas tinha um coração temente a Deus, um coração de quem amava, um coração de quem tinha virtude, e ali se deu a grande diferença e o abismo insuperável. Acomunados pela morte, Lázaro, pobre, morreu, o rico, satisfeito, também morreu. Igualados pela morte, se revela ali a verdadeira diferença entre os dois. Sim, meus irmãos, se nós recebemos de Deus dons e sobretudo recebemos virtudes, se nós recebemos a fé, se nós recebemos a esperança e a caridade, se nós temos algumas coisas que os outros não têm, não é para nos vangloriarmos e nos acharmos melhores do que os outros, mas é para ser um serviço para os irmãos. Se Deus dá a uns, é exatamente para que esses uns sejam instrumentos de amor para com os outros. Isso o rico não enxergava, mas isso nós podemos e devemos enxergar. Podemos e devemos enxergar que se Deus nos agraciou, se Deus nos deu algo que a outros não deu, isto para nós é missão e responsabilidade. Por quê? Porque Deus quer sim ser bênção na vida do outro através de mim. Nós podemos e devemos ser bênção uns para os outros. E é isso que explica a desigualdade que existe entre nós. A verdadeira desigualdade que vem do mundo das virtudes, né, na realidade é missão para que nós ensinemos também aos outros
o caminho de serem virtuosos e de amarem a Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.